Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. E 100% das informações que tu tem são de pessoas que estão dentro dessas organizações que te passam. Tem militares, ex-militares, civis, entendeu? As pessoas da época, protagonistas que viram a criatura. Mas como é que tu faz para confiar no depoimento de um civil, por exemplo? Porque ele já pode estar a fim de aparecer, ele já pode estar com a mente dele. E tem isso também, tá? Tem um cara aí que diz que viu a queda da nave, inventou toda uma história. E, inclusive, um detalhe que ele conta na história dele é um detalhe que tem no filme Incidente em Roswell. Ele pegou de lá, entendeu? Que o metal amassa e o metal volta ao normal, entendeu? E já naquela época os pesquisadores já tinham descartado. Então, primeira coisa, quando é um depoimento militar, o que a gente exige é que a pessoa comprove através das suas credenciais. Que ela é um militar mesmo. Ela é um militar e eu checo também, entendeu? Aí checou, não, opa, é de lá mesmo, serviu, etc e tal. Apesar que assim, eu sei todo o nome, eu falei alguns nomes aqui, mas tem vários outros nomes que participaram. Tem um cara que filmou, que fotografou, entendeu? Tem um cara lá da inteligência que manuseou a maioria dos documentos. A gente sabe quem é. Mas esse cara vai abrir alguma coisa? Às vezes não. Ou na maioria das vezes não. Por quê? Porque ele foi orientado dessa forma em manter o sigilo. E o manter o sigilo diz respeito ao quê? Às vezes ele assinou um termo de confidencialidade de uma determinada informação. Se ele falar aquilo e liberar, ele pode pegar 14 anos de cadeia. Ele pode perder o soldo dele, ou seja, o salário dele, se é que ele já está reformado, aposentado, né? Ele vai ficar queimado diante da corporação dele, em função de ter traído, né, entre aspas, sim, nesse aspecto, então tem que ser a corporação militar. Então, alguns que se sentem indignados e que querem a verdade à tona é que nos procuram. E alguns falam assim, olha, eu não assinei nada, então vou falar mesmo. Ou outros falam, olha, teve um, por exemplo, que a gente conversou algum tempo atrás, ele falou, você pode me perguntar o que você quiser, o que eu souber eu vou te responder. Eu fiz 48 perguntas só. Tá? Até o celular de alguns eu tenho, né? Mas assim, vou simplesmente ligar para o cara e ficar perguntando? Não, né? Porque alguns estão na ativa ainda. Sim. Então eles não vão falar. E aí os civis, como é que tu faz para analisar o depoimento do cara, para ver se ele tá querendo aparecer ou se ele tá falando sério mesmo? Sim, na época as meninas, né, quando elas viram aquela criatura no terreno baldio, a Liliane, a Kátia e a Valquíria, elas demonstravam um apavoramento, um medo mesmo. Então a própria atitude delas em relação, quando elas contavam o caso que viram, você via nitidamente que o emocional estava abalado, que elas haviam passado por um trauma autêntico de alguma coisa que elas viram que não sabiam o que era, né? Em nenhum momento elas falaram, eu vi um ET. Não. Uma falou que parecia um demônio, outra disse que parecia um bicho, outra parecia uma espécie de coração, que era aquele bicho, né, com uns calombinhos na testa, umas veias vermelhas sobressaltadas, um pé grande, um cheiro diferente. Por exemplo, a Dona Luísa, quando voltou, que é a mãe das meninas, quando elas chegaram chorando em casa, ela voltou no terreno. Só que a criatura não estava mais, mas estava as pegadas e aquele cheiro. Ela falou, ardeu até o meu nariz. Esse militar que nós entrevistamos, ele também citou a mesma coisa. Esse agora, um cheiro muito forte. Falou, parecia um amoníaco, um negócio assim. Amônia, amoníaco, era bem pesado mesmo o cheiro. E essa criatura, ela tinha uma espécie de visgo, como se fosse um óleo no corpo, que ela ficava meio brilhante. Apesar de ser escura, mas brilhante. Nós acreditamos que essa substância, ela pode ter gerado a morte do Marco Elixerese, que era um dos PMs que capturou uma dessas criaturas e sofreu um arranhão embaixo da axila. Depois ele veio a óbito.
E os animais que morreram no zoológico, depois do avistamento de uma criatura lá também, pela dona Terezinha Galo-Klepf, que é essa aqui, ó. Dona Terezinha. Ela viu uma dessas criaturas no zoológico. Viu no zoológico. E alguns dias depois os bichos morreram. Meses depois que ela viu essa criatura lá. Morreram sem explicação nenhuma. Só pra informar vocês, a gente tá com internet aqui. Se precisar de qualquer coisa pra pegar na internet, dá pra colocar. Ah, boa. Beleza. Quero só achar a dona Terezinha. Aqui ela. Essa aqui é a dona Terezinha, uma senhora. Ela era esposa de um militar. De um político lá de Varginha. Eles estavam numa festa de aniversário. Eles alugam lá no zoológico alguns salões para festa de aniversário. E ela saiu para fumar um cigarrinho, sentou numa cadeirinha e a visão que ela tinha era essa. A criatura estava agarrada nessa grade, dessa forma. Tinha uma espécie de elmo, né, uma espécie de capacete, mas os olhos vermelhos eram iguais. Ela ficou apavorada. Aí ela entrou, chamou o marido, né, para que ele fosse embora. Ela falou assim: vamos embora. Ficou apavorada. E aí depois é que ela ficou sabendo também dessa história que as meninas tinham visto. Aí nós, para acarear essa história toda, colocamos as meninas e a dona Terezinha juntos, possibilitamos assim um encontro na casa da dona Terezinha, levamos as meninas lá. Tava o Goulart de Andrade também, ele estava fazendo um programa naquela época, que era um documentário sobre Varginha também. E aí ela pôde falar para as meninas o que viu e as meninas falar para ela o que tinha visto. E as características da criatura eram idênticas. Uhum. Elas convergiam. Foi um negócio muito impressionante você ver a expressão na cara das pessoas que tiveram ali frente a frente com o inexplicável, né? Com essas criaturas. Outra coisa interessante que eu participei foi um psiquiatra da Universidade de Harvard que veio para o Brasil, chama John Mack, e tem até foto dele aqui, o John Mack. Esse aqui, ó, ele tá com a Liliane e com a Liliane e com a Valquíria. Uhum. É esse de azul aqui. E nessa ocasião ele analisou clinicamente as duas meninas, a parte psicológica, psiquiátrica, para ver se elas estavam falando a verdade ou não. E no final, sabe o que ele falou? Eita, caiu aqui. Ele falou assim, se essas meninas estiverem falando, se elas estiverem mentindo, eu rasgo aqui a minha carteirinha de Harvard, de psiquiatra. Ou seja, em outras palavras, ele falou assim, elas estão falando a verdade, elas viveram uma experiência, não estão fingindo porque nada. querem atenção. Não. Tanto é que elas chegaram a sofrer, naquela época, uma tentativa de suborno. Pra ficar quieta. E elas falaram quanto? Não, eles não chegaram... Eles falaram que colocariam um dinheiro em que elas realizariam todos os sonhos que elas tinham. Primeiro perguntou os sonhos que elas tinham, que ia ser um dinheiro que elas poderiam estudar ainda, e ainda sobrar uma boa grana na poupança. Só que elas teriam que ir na televisão que eles iriam indicar para falar aquilo que eles queriam que falasse. Ou seja, porque como tudo partiu das meninas, daquelas 3 meninas, essas 3 aqui, ó, a Kátia, a Liliane e a Valquíria. Elas foram as que divulgaram a história. Que divulgaram a história e depois foi acontecendo todos os desdobramentos, né? Uhum. Além de tudo aquilo que já se sabe, a gente é coeditor dessa revista aqui, que é a OVNI Pesquisa. Uhum. A gente fez essa especial de 25 anos do caso Varginha. E a gente trouxe alguns fatos inéditos, né, que nunca tinham sido pronunciados. Por exemplo, que a avó da lutadora de UFC lá de Varginha, Amanda Ribas, já ouviu falar na Amanda Ribas? Não. A avó dele, que é a Marlene, ela chegou a ver a criatura lá no Jardim Andeli também. Só que ela nunca tinha falado. A gente trouxe também o depoimento de um
militar da Força Aérea, que já está reformado, que fala de alguns transportes que foram feitos naquele dia, entre Varginha, São Paulo, alguns aviões que chegaram aí para Barra do Inferno, lá no norte do nosso país, né? Para depois ir para os Estados Unidos, provavelmente para a famigerada Área 51. Essa aqui os tipos de aeronaves que foram utilizadas na época, né? E alguns detalhes aqui a respeito dessa operação muito estranha. Fizemos uma cronologia antes e posterior ao dia 20 das aparições lá na região, o que foi acontecendo a respeito de Varginha. Então, pouco a pouco, o caso Varginha vai aparecendo aí peças do quebra-cabeça e a gente vai montando ele. Mas a prova final seria os militares liberarem a fita da filmagem dessas criaturas, porque elas existem. Tem a fita. Tem fita. No próprio hospital, por exemplo, foi visto um dos militares da ESA com uma handcam pequenininha filmando tudo. Então ele tem imagens. Já tentou solicitar essas imagens e obviamente eles... Não, eles vão falar que não tem, né? Eles dizem que não tem. Eles dizem que não tem. O IPM, lembra que a gente falou do IPM? O IPM ele foi um engodo para classificar a criatura como um cidadão varginhense que tem problemas na fala. Ele chama mudinho, o Luiz, né? E ele anda às vezes agachado, tal, tem problemas mentais, né? Tem suas limitações, mas as meninas, elas falam, pô, todo mundo conhece o Mudinho aqui em Varginha. Não era ele. Não era ele. E naquele dia que elas viram, o Mudinho estava num colégio, isso já apareceu depoimentos, que ele estava num colégio, foi visto lá no colégio, então não tem como ele estar no terreno baldio e no colégio. Sim, tem um álibi. Ao mesmo tempo. Tem um álibi. E elas não foram entrevistadas no IPM. Ou seja, foi um IPM montado para chegar nessa conclusão, botar panos quentes e acabou. De onde será que vem essa ordem? Tu acha que vem dos americanos? No caso foi da própria ESA, entendeu? Quando o negócio estava fugindo do controle, que os americanos devem ter falado alguma coisa, aí os brasileiros falaram, tem que dar um jeito aí. Entendi. Entendeu? Então, o caso começou a ficar muito popular e sair muita informação. Aí eles justificaram que a movimentação de caminhões da ESA lá é que eles tinham mandado para manutenção na Automaco. Só que no dia que teve os avistamentos desses caminhões, a Automaco estava fechada. E o que eram os caminhões? Porque os caminhões foram pegar a criatura que estava dentro do Hospital Humanitas. Mas precisava... Quantos caminhões foram? Foram 3. 3 caminhões. Mas precisava de tudo isso para... Um foi guiado pelo soldado Cirilo, outro pelo soldado Demelo e outro pelo cabo Vassalo. Mas eles falam por que eram 3 caminhões? Um sempre 2 para despistamento e 1 para pegar a carga. Né? Então foi um, depois foi o outro, mas um apenas pegou. Entendi, porque se fosse só um ia ficar muito na cara. Aí esse que pegou, ele desceu, entrou pelo portão lateral do Humanitas. Esse aqui é o portão lateral do Humanitas. Lá ele chegou, tinha vários médicos e os militares também. Um deles, a paisana filmando, que era um militar do A2, lá da inteligência do exército, né? E aí a criatura estava num caixãozinho pequeno e um médico se aproximou com uma pinça e puxou a língua. Na verdade, ele não sabe se era a língua ou se era alguma fita de medir putrefação, alguma coisa assim. Mas disse que o negócio era bifurcado, preto e comprido. E quando ele soltou a pinça, aquilo entrou e enrolou para dentro da boca de novo. Tipo língua de sogra. E a boca não tinha dentes. Ele disse que não tinha dentes, era só um rasguinho, aquele narizinho. Quando ele entrou lá, ele pensou que era alguém queimado, mesmo por causa do cheiro também. Ele achou aquele estranho. Ele até brincou, falou: me trouxeram aqui para pegar esse negócio queimado, né? E aí, depois que os médicos saíram, foi dado a ordem para eles de pegarem a tampa, colocarem em cima do caixãozinho, aborboletaram, colocaram um saco preto e encaminharam
levaram a carga para dentro do caminhão da ESA, né? Que é aqueles caminhões de tropa, modelo 1418 com lona camuflada. E aí os caminhões voltaram para Automaco, que estava fechada, e saiu em comboio os 3, chegando na ESA, que ficava a 15 quilômetros daquele local, eles entraram direto, contrariando inclusive um procedimento. Porque geralmente quando o caminhão vai fazer alguma operação e volta, existe uma marcação da gasolina, da quilometragem, né? Isso logo no início. Só que nesse caso específico, até os próprios motoristas estranharam isso, mas é ordem. Mandou passar direto, ir lá para uns hangares e encostar, inclusive, a traseira do caminhão na parede. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos militares que fez a sentinela dessas cargas até a madrugada do dia seguinte, quando seguiu para Unicamp, às 4 horas da manhã. E esse militar, inclusive, que fez a sentinela, né, dessas cargas, ele até hoje tem medo. Mas ele tatuou um ET no braço. Ele tem medo da situação? De represália, de represálias. Até hoje, porque foi ameaçado. Mas conheço... Ele chegou a trabalhar com a minha esposa. Isso aqui em São Paulo, né? Ele já tinha vindo lá de Varginha, tal, estava em São Paulo. Atualmente acho que ele mora em São Paulo, aí em algum lugar. E aí e não está trabalhando mais lá com a minha esposa, né? Desde quando que vai completar? E aí o que aconteceu? Nesse momento que eles trouxeram as cargas, o tenente-coronel mandou os militares mais graduados subirem até a sala dele, que era o tenente Tibério, o capitão Ramírez, o sargento Pedrosa. Esse povo subiu. E o capitão Ramírez. Aí, chegando lá, o tenente-coronel falou exatamente o seguinte: vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta, conto com a descrição dos senhores, e amanhã todo mundo aqui às 4 horas para dar prosseguimento à missão. Quem quiser dormir no quartel, tá liberado. Quem quiser dormir em casa, amanhã sem falta nesse horário. Beleza? Pss. E aí o pessoal, 4 horas da manhã, comboio novamente, 3 caminhões, indo para a Unicamp com alguns carros à paisana, normais na frente, uma pneu a Kombi, né, e algumas outras coisas, foram para Unicamp. Aliás, foram para a Escola de Especialistas da Aeronáutica. Escola Preparatória de Cadetes, que é um prédio cor-de-rosa que tem lá em Campinas, que é do Exército também, é uma escola do Exército. E lá, aí os motoristas foram deixados para tomar café, jogar bola, que mais tarde eles voltariam para a ESA. E aí trocaram os motoristas, pegaram os caminhões, saíram e foram para a Unicamp e entregaram a carga para o Badam Palhares. Por quê? Porque aqueles militares ali de Campinas conheciam ali tudo, não precisava vir o cara lá de Varginha. E aí, quando entregaram as cargas, tudo, e voltou os caminhões, tudo, aí os motoristas de Varginha, de Três Corações, né, foram pegar os caminhões. Um do sargento, o sargento Pedrosa, chegou a comentar com um dos motoristas, falou assim: pô, Unicamp é grande, hein, meu? Aí ele falou: ué, Unicamp? Eu não fui na Unicamp. Não, esquece. Esquece que eu falei, entendeu? Então, assim, isso está gravado também, entendeu? Alguns militares... o próprio motorista do Badam Palhares, por exemplo, chegou a ver a mão da criatura dentro de um saco que eles tiveram que transportar de um lado para o outro. Então, assim, não dá para tapar o sol com a peneira. Os órgãos públicos, né, e militares, por questões normativas ou de algum acordo que eles tenham, sei lá, eles vão continuar negando. O fato aconteceu. Talvez a gente nunca vamos ver esses documentos. Porque nem documentos de casos mais simples eles não estão liberando.
Mas aí Imagina então um caso com essa complexidade de Varginha, né, que envolveu seres, queda de nave, morte de pessoas, morte de animais. E assim, eu tô te contando um pedacinho do caso Varginha. Pra gente falar tudo, eu necessitaria de umas 5 horas. E escrever um livro também sobre isso. Né? Eu vou escrever, tô escrevendo.